bom dia a todos que estão aqui para assistir mais uma comemoração, mais um passo nas comemorações dos 250 anos do governo do Morgado de Mateus em São Paulo. Eu queria agradecer muito a direção do arquivo, a comissão organizadora, para estar novamente com vocês, para tratar em continuação a temas ligados ao Morgado de Mateus. No primeiro seminário, eu falei muito sobre a vida dele, sobre seu governo e o legado que ele deixou para São Paulo após seus 10 anos de governo. Agora, a minha proposta é mais no sentido da pesquisa e justifico o título que eu escolhi, que é justamente Itinerário Documental do Morgado de Mateus e o Projeto Resgate. Por itinerário documental, eu quero significar um percurso. Um itinerário é um percurso que um pesquisador deve fazer se ele quer obter informações ou levantar dados referentes a D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, o nosso Morgado de Mateus que governou São Paulo. Então, o que eu vou apresentar é o esquema, né? Os passos de uma pesquisa e, portanto, em torno de um governador colonial, portanto, serve a qualquer governador colonial, isto é, um pesquisador iniciante que queira conhecer o governo e a vida, a obra de algum governador colonial, e aqui especialmente os do século XVIII, do Império Luso brasileiro, é aconselhável que siga mais ou menos este modelo, né? A tendência de um pesquisador, quando ele escolhe um tema em geral com muito entusiasmo, com muita garra para começar a procurar tudo sobre aquele tema, e, em geral, o pesquisador, principalmente o jovem pesquisador, o estudante de história ou os pós-graduandos, tem aquela tendência aí no arquivo mais específico, por exemplo, no caso do Morgado de Mateus, eu vou começar pesquisando no arquivo da Casa de Mateus, lá no arquivo da família, deve ter as coisas mais interessantes, mas não é esse não deve ser o caminho. Quer dizer, o pesquisador tem que começar conhecendo todo o contexto em que se deu aquele fato que ele pesquisa. No caso aqui, ele está pesquisando a atuação de um governador colonial. Então, o que eu quero oferecer aqui é um itinerário, uns passos, né, que devem ser seguidos, no caso, para conhecer o governo do Morgado de Mateus e, como já disse, que sirva de exemplo para também se estudar outros governadores coloniais. Então, no caso dos governadores coloniais, basicamente há as fontes que se encontram em território brasileiro e as fontes que se encontram em território português. Então, meu primeiro conselho, não vá correndo, peça uma bolsa para Portugal, lá eu acho tudo, e o caminho não é esse, né? Então, eu vou dividir a minha fala em duas partes: as fontes que podem ser procuradas no Brasil e depois as fontes em Portugal. Qualquer estudante de história sabe que ele não pode começar com os documentos de arquivo. Ele tem que primeiro se acercar da bibliografia, né? Ele tem que procurar as fontes bibliográficas gerais em torno do tema, mesmo que alguma pareça meio distante do tema, porque ele só vai poder entender esse tema se ele conhecer em que contexto esse tema ele vai se assentar. No caso do Morgado de Mateus, a bibliografia deve começar na bibliografia para ter um lastro de informações de questões que já foram analisadas, estudadas
por outros pesquisadores, por historiadores, para depois ele poder depositar o novo, né, o inédito, as hipóteses de trabalho do viés que ele vai abordar aquele determinado tema. Que, em princípio, deve ser um viés novo, né, porque não vai repetir exatamente o que os outros historiadores já fizeram. Então, é começar de uma bibliografia de Brasil colonial, porque também não também é errada ou é equivocada essa tendência de certos pesquisadores de tudo começar com Pedro Álvares Cabral, os grandes descobrimentos, 3 séculos de história, para chegar no seu tema. Então, tem um momento, né, do qual ele vai partir dentro da história do Brasil. Mas ele vai obter isso se ele chegar às fontes mais gerais da própria história do Brasil, para chegar perto do momento que é o seu tema, no caso, aqui analisado, é o governo do Morgado de Matheus. Então, na bibliografia, quais são as grandes obras da história colonial? Ele vai procurar o Vanhagen, o Capistrano de Abreu, e o Sérgio Buarque de Holanda, nos capítulos da História Geral da Civilização Brasileira. O período, no caso, o período pombalino, e aí as obras do Marcos Carneiro de Mendonça, e para depois se acercar mais aproximadamente da própria história de São Paulo. E aí tem os historiadores imbatíveis, clássicos, na história de São Paulo, que é o Afonso Toné, para o caso do Morgado de Matheus, específicas obras também do Caio Jardim, o Nuto Santana, o Lorival Gomes Machado na História Geral da Civilização Brasileira, e o Caio Prado na História Colonial, Alice Canabrava, Miriam Ellis, o Raimundo Fauro, e mais modernamente Fernando Novaes, e se aproximando da história econômica de São Paulo da época, as obras da Sueli Robles e da Maria Teresa Petroni. Então, isso para dar... E os brasilianistas, com grande destaque para o Dario Walden no seu clássico The Royal Government in Colonial Brazil, que é sobre o Marquês de Lavradio, mas que ele focaliza muito o Morgado de Matheus, inclusive é um capítulo, né, de D. Luiz Antônio versus o Lavradio. Então, a bibliografia, que no meu tempo se chamava fichar livro, então vai ser analisado dentro da obra desses autores o quê? Especialmente o século XVIII luso-brasileiro, e especialmente o fim das políticas de Alexandre Gusmão, D. João V, e o início das políticas de D. José e do Marquês de Pombal, porque o Morgado de Matheus vai viver seu período de vida, não é só de governo, entre esses 3 governos, D. João V, D. José e Dona Maria I. Ele morre ainda no governo de Dona Maria I, 1798, e ele nasce, né, durante o governo de D. João V, porque ele nasce em 1722. Então, analisada a bibliografia, composto um quadro do século XVIII, do uso brasileiro, então vamos nos aproximar de São Paulo, porque nós temos um século XVIII, e aqui, entre parênteses, o século XVIII é uma consequência dos anos finais do século XVII. A história da colonização do Brasil de 1500 a 1690 e tal, 4, quando é descoberto o ouro. Aí é uma grande curva, né, na história colonial, e aquilo que os portugueses vinham buscando há tanto e tanto tempo, a descoberta do ouro é um marco e um corte grande na história colonial. Então, aí agora
aproximando-se o pesquisador, sempre dentro da bibliografia, ainda não falei em documentos de arquivo. Embora, teoricamente, todos os historiadores, eles usaram documentos de arquivo. Mas o que o pesquisador, agora no seu trabalho, o historiador sempre está procurando o inédito, sempre está procurando trazer uma contribuição nova, né? Mas para trazer a contribuição nova, ele necessita os dados gerais que os outros já pesquisaram por ele. Então, dentro dessa história do Brasil em geral, que ele foi analisando para chegar no século XVIII, um ponto de partida importante são esses anos finais do século XVII. A gente diz que o século XVIII brasileiro começa em 1694, porque começa na descoberta do ouro e acaba em 1808, né, na chegada de Dom João VI. Esse é o grande século XVIII, que é transformador, né, do Brasil colonial. E aí, se aproximando da época, sempre através dos livros ainda, agora vamos nos aproximar, então cronologicamente já estamos nos aproximando do tema de interesse, agora vamos nos aproximar geograficamente do tema de interesse. Então, para cair no governo do Mogarra de Mateus, o que é isso? É a capitania de São Paulo. Mas quando surge essa capitania de São Paulo, do que ela é resultado? Então, sim, aí há assim, um consentimento que se chegue um bocado para trás nas capitanias hereditárias, porque São Paulo só pode ser entendido se a gente conhecer o que foi a capitania de São Vicente, né? E como é que ela se apresenta no fim do século XVII. Uma capitania imensa, porque tinha sido doada a 2 irmãos, uma capitania que vai praticamente da Bahia ao Prata. E vamos dizer assim, desígnios do destino, é nessa capitania que é descoberto o ouro, que é o tal grande turning point, né, se diz, o ponto de mudança na história colonial, é nessa capitania que vai acontecer. E para oeste, essa capitania vai aquela linha que já não existe mais, porque já foi ultrapassada a linha de Tordesilhas e não foi colocada outra. Então, o 1750 também é o grande ano da resolução entre Portugal e Espanha, que é preciso estabelecer esses limites que já foram muito adiante do que se tinha no século XVI. E é preciso, vai ser aquele grande momento do Tratado de Madrid, com tanta esperança, vem as comissões demarcatórias e aquilo acaba assim um grande fracasso, principalmente no sul, aqui a questão da guerra guaranítica, dos embates com os jesuítas espanhóis e o fracasso, né, do Tratado de Madrid em 1750. As fronteiras realmente só serão estabelecidas no Tratado de Santo Ildefonso em 1777 e na verdade depois vai para mais adiante. Afinal, é só praticamente no século XX que o Brasil chega, praticamente não, é no século XX que o Brasil chega à sua conformação atual, com a incorporação do Acre, etc. Bom, mas vamos voltar, mas eu estou falando em limites, estou falando do Tratado de Madrid, então eu estou falando em um território, uma geografia, sobre qual então vai cair uma geopolítica. Quer dizer, o que é a geopolítica? E é muito importante o que a gente chama de geopolítica pombalina. Quer dizer, quando Pombal assume o seu posto de secretário de governo, né, secretário do reino, com muita força, muita influência sobre o rei Dom José, a geopolítica pombalina é muito forte, isto é o momento de Portugal assegurar o território que ele já conquistou. E é evidente nos escritos dos filósofos políticos, etc., a gente vê o quanto, e na cabeça de Pombal também tinha isso, que Portugal já tinha chegado aonde, já tinha ido até longe demais daquilo que ele poderia assegurar com eficiência, quer dizer, ter um território que ele pudesse cuidar, colonizar, povoar, não precisava ser maior, porque esse tamanho já estava além das próprias forças
humanas e militares, e sociais e econômicas daquele pequeno país europeu. Então, esse território, um bocado além já de Tordesilhas, já era o território ideal com o qual Portugal podia contar. Então, assegurar esse território que já está conquistado aos índios, aos europeus que se aventuraram por cá, como holandeses, franceses, ingleses, então interessa assegurar o que já tem e, quanto mais, agora com o aparecimento do ouro nos finais do século XVII. Então, essa capitania de São Vicente, onde o ouro foi descoberto, na história do Brasil às vezes fica confuso, as pessoas dizem assim, os paulistas chegaram lá, descobriram o ouro, começaram a brigar. Os paulistas não, aquela é a terra deles mesmo, descobriram o ouro na terra deles, foi na terra dos outros. Porque Minas Gerais tinha sido criada, eles descobriram ouro na capitania de São Vicente. Mas esse momento da descoberta do ouro, então vem o braço fiscal, o braço militar, a organização burocrática colonial, dando essa grande ênfase à região de Minas Gerais. Então, com isso, como consequência da descoberta do ouro, no final do século XVII, e depois nós vamos ter o ouro de Cuiabá, 1720, então, como consequência dessa descoberta do ouro, então, nos primeiros anos do século XVIII, 1709, é criada, né, a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. E todos os problemas conhecidos, como Guerra dos Emboabas, tudo isso, todos aqueles choques e tal, faz com que o governo sinta que é preciso ainda mais separar essa capitania de São Paulo, a antiga capitania de São Vicente, e a nova capitania de Minas Gerais. Nesse momento começa a se delinear o período, do Moraes de Mateus. Porque se ele vem, seu epíteto, a alcunha que ele ficou conhecido na historiografia, para ser o restaurador, então, ele vem ser o restaurador de São Paulo, você é restaurador de alguma coisa que já não existia, de alguma coisa que já estava extinta. Então, na extinção de São Paulo, em decorrência da sua pouca importância que tem para o governo, sem comércio, sem habitantes em número considerável, sem organização político-social definida, já não interessa que ela exista como capitania. Então, aquela capitania criada em 1720, 21, é extinta pelo governo português em 1748. Então, se a gente quer definir uma data em que se começa a estudar o governo do Moraes de Mateus, é 1748. Porque a capitania é extinta e porque 17 anos depois ela é restaurada. Então, nesse momento é que as leituras desse pesquisador no seu itinerário vão se concentrar. Então, depois daquela visão geral que ele teve do Brasil colonial, ele começa a se concentrar na história de São Paulo, no ano de 1748, em que são alijados os territórios de Minas, que Minas Gerais já estava separado, também os de Mato Grosso e de Goiás, né? E no mesmo decreto que extingue São Paulo, se cria duas capitanias novas, Mato Grosso e Goiás. E de Goiás, porque são duas. Então, nesse momento, ele faz uma leitura mais concentrada ainda dentro da bibliografia e, mesmo nos dias de hoje, que são praticamente 40 anos depois de quando eu fiz a minha tese, que tinha muito pouco escrito sobre o período da extinção até a restauração, e hoje talvez haja um pouco mais, mas ele vai perceber que é um período ainda pouco estudado, né? Sabe-se que os paulistas se dedicaram às tropas e monções, então aí ele começa a concentrar a sua leitura em trabalhos mais específicos relativos a esse momento, né? Que é principalmente a grande obra de, principalmente,
o livro de Sérgio Buarque de Holanda, Monções, para ele entender o que é, e também um artigo antológico que ele fez na revista do Instituto de Estudos Brasileiros, que é sobre os movimentos de população no século XVII e XVIII. Então, esse trabalho é básico, né, de Sérgio Buarque, para entender o que se passou em São Paulo nesse tempo da extinção. E, paralelamente, também leituras que levem a compreenderem esse embate entre Portugal e Espanha, com as suas políticas sempre em choque na Península Ibérica, e que vem se refletir aqui na América, e nesse momento, principalmente no Prata. Então, esse pesquisador também pode se dedicar a estudar a história do Império Espanhol, a história do Vice-Reinado do Prata, ou atual Argentina e Uruguai, e etc., para entender essa cobiça, né, dos espanhóis que estão no Vice-Reinado do Prata, Pedro de Ceballos, o grande governador nos anos 1760 em diante, e em querer subir, invadir o território do Rio Grande do Sul, teoricamente para chegar à região das Minas Gerais, ou chegar à nova capital que acabava de ser mudada da Bahia para o Rio de Janeiro, e como razão básica a questão do ouro, em 1763 vai ao Rio de Janeiro. Então, esse pesquisador, no seu itinerário, ainda está na bibliografia, mas ele vai concentrando para chegar a esse momento. Aí chega o momento que ele quer estudar o Morgado de Mateus, ele tem muito pouca bibliografia. Ele também ficha o que há sobre o governo Morgado de Mateus, tem alguma coisa, tem alguns trabalhos meus, tem do... como é que chama aquele... um Caio Jardim... Tem uns 3 ou 4 trabalhos que são específicos do Morgado de Mateus, e ele vê que é o momento agora dele se acercar dos documentos arquivísticos, dos documentos inéditos, dos documentos que vão lhe trazer novas informações, além daquelas que a bibliografia básica lhe proporcionou. Então ele vai partir para as fontes de arquivo no Brasil. E ele tem que partir de São Paulo. Então, ele vai fazer um itinerário, né, de pesquisa de fontes em São Paulo, e já vou dizer onde, né, e no Rio de Janeiro. Só depois de conhecidas essas fontes existentes aqui no país, ele vai se encaminhar para as fontes portuguesas. O grande arquivo que concentra a informação sobre Morgado de Mateus, evidentemente, é o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nós vamos encontrar ali uma documentação vasta, é o governador colonial que mais possui documentos dentro do Arquivo do Estado, é o governador colonial que teve mais documentos interessantes publicados. Se esse pesquisador ainda não sabe, existe uma documentação que tem mais de 100 anos, chamado Documentos Interessantes para a História de São Paulo, e que foram publicados muitos documentos relativos ao Morgado de Mateus. Dessa publicação, desde os fins do século XIX, essa publicação tem 41 volumes sobre o Morgado de Mateus, isto é, do governo dele, do Iguatemi, que foi sua grande obra mais ou menos fracassada, mas enfim. Sobre ele são 41 volumes. Esses 41 volumes têm de 300 a 400 a 250 páginas, isto é, existe 12.300 páginas de documentos publicados nos documentos interessantes sobre o Morgado de Mateus. Então, esse pesquisador, entre eles eu me incluo, leu todos esses documentos e fichou, porque aí começa a parte onde ele vai descobrir coisas novas, porque os historiadores não estavam praticamente preocupados com o governo do Morgado de Mateus, e sim estudar São Paulo, ou o Brasil, seja economicamente, sobre a história econômica, história social, política, administrativa. Então, ele vai começar a encontrar coisa que ele não viu naquela bibliografia. Então, aquela bibliografia que já está fichada, agora ele vai fichar documento. Mas vai começar nos documentos interessantes. Depois ele vai descobrir que um documento interessante, quando fala que é o códice tal, não é o códice inteiro. Porque os documentos interessantes, não são todos. E aqueles diretores de 1900 e tal,
eles colocam, acho que quem pesquisou no Arquivo do Estado já viu, com aquela tinta que antigamente era o lápis azul marinho de um lado, vermelho do outro, e ele escreve interessante. Outro ele põe não interessa. Então, o que não interessa para aquele diretor, que em geral é um escritor, um desembargador, um amigo até antes do presidente da província e depois até do governador. Então, o pesquisador, e eu mesma caí no começo nesse erro de achar que documentos interessantes está publicado o códice, quer dizer, aquele volume encadernado, ou a lata, como se guardava os documentos antes, não está inteiro, porque quando você chega lá, você começa, esse é interessante para publicar, esse não. E eu comecei a querer analisar, quando eu estava pesquisando, por que uns eram interessantes e outros não eram. Então, os interessantes eram o que tinha assinaturas, Marquês de Pombal, do governador, não sei o quê, eram, enfim, e também aqueles documentos diplomaticamente mais solenes. Agora, um requerimento de um soldado pedindo que ele não poderia, com seu soldo, pagar a veia do cavalo, porque ele tinha que sustentar a mãe e os irmãos. Estava esse documento desse requerimento de soldado escrito, não interessa. Então, não interessa para o diretor do arquivo na época mostrar uma coisa tão importante como essa, que é o soldado, desse pobre São Paulo do século XVIII, que paga a ração do seu soldado. Então, isso para o historiador hoje é importante. Então, não existe, não é desinteressante, é interessante. Então, o pesquisador, no caso do arquivo público, não pode cair nessa armadilha de só falar, isso está impresso, está mais fácil para pesquisar. Não pode só se ater ao documento, a publicação chamada Documentos Interessantes, mas ele tem que procurar o original. Naquele tempo a gente via o original, hoje vai ver em microfilme ou digital, mas de qualquer maneira ele precisa ir além do que está publicado nos documentos interessantes. Ele também vai ter que pegar documentos um pouco anteriores ao Morgado de Mateus, posteriores, porque sempre pode se referir ao governo. Enfim, ele vai ter muito documento para pesquisar no Arquivo do Estado. Depois, há muitas fontes também de interesse dentro desse itinerário documental. O que mais que ele pode achar do governo do Morgado de Mateus ou de interesse do Morgado de Mateus, isto é, desde 1748, documentação do Tratado de Madrid, porque isso também tem muito a ver com o próprio governo do Morgado de Mateus, embora seja posterior. Então, ele vai ao arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros na USP, onde, tanto na coleção Ian de Almeida Pardo, como na coleção Lamego, há muitos documentos de interesse para o governo do Morgado de Mateus. Então, em São Paulo, basicamente, né, para o governo do Morgado de Mateus, são essas duas grandes instituições que possuem documentos sobre esse governador que estamos focalizando. Depois, no Rio de Janeiro, nós vamos ter um importante núcleo documental na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional, que é o chamado Arquivo de Mateus, ou Coleção Morgado de Mateus, que foi uma parte do arquivo privado da família lá em Portugal, que foi vendido para o governo brasileiro, foi vendido para a Biblioteca Nacional em 1968, e que constitui essa coleção Morgado de Mateus, que tem coleção Arquivo do Mateus, e tem aparece assim com esses títulos, e tem um catálogo publicado. Então é preciso a gente consultar esse catálogo e consultar esses documentos. Então, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inclusive uma peça muito famosa, muito importante, né, que ainda é inédita, do governo do Morgado de Mateus, que é o Diário de Governo, em sua forma rascunhada, se encontra nesse acervo. E depois no Arquivo Nacional, porque no Arquivo Nacional há muita correspondência também entre D. Luiz Antônio e os vice-reis, né? Então, nos fundos relativos aos vice-reis, portanto, de 1763 em diante, até o fim do governo Morgado de Mateus, 76, quando ele vai embora,
a documentação de interesse. Então, também deve ser pesquisado o Arquivo o Arquivo Nacional. Fora isso, o Instituto Histórico e Histórico Geográfico Brasileiro, que é formado de doações, de documentos esparsos, familiares ou mesmo governamentais, que nem sabe como foi parar lá. Tem documentos muito importantes para o Morgado de Matheus. Então, o pesquisador vai nesses arquivos e procura documentação daquela época que lhe interessa, praticamente 1750, enfim, ou mais concentradamente 1765 a 75, que são os 10 anos do governo. Inclusive, no Instituto Histórico e Geográfico, é uma peça muito importante para as pessoas que estejam estudando esse governador, que é a relação dos passageiros dos navios que vão embora em janeiro de 1776, embarcados, e vai ele e uma grande comitiva na sua viagem de regresso e uma enorme bagagem que ele leva de São Paulo de volta a Portugal. Então, nesses arquivos que eu disse, do Arquivo do Estado de São Paulo, o Arquivo do IEB, o Arquivo Nacional, o Arquivo do Instituto Histórico e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a gente termina esse itinerário documental no Brasil. Então, esse pesquisador já tem muito material, ele precisa tratar de organizar, porque senão ele vai perder, porque há uma certa abundância até, se ele não escolher um determinado aspecto, porque de um levantamento de informações bem geral, genérico, ele pode escolher um aspecto só social, só qual o olhar do Morgado de Matheus para com as escolas, para com o ensino, ou para com os índios, ou o seu lado militar, com as suas investidas na questão do Iguatemi. Então, ele pode... Aliás, o Iguatemi é muito estudado lá no Rio de Janeiro pelos historiadores, e até em Portugal também, pelos chamados historiadores militares. Então, mas se ele está colhendo as fontes em geral e nem escolheu ainda um tema determinado, ele já tem algum material, mas não pode prescindir das fontes portuguesas, a não ser que o seu trabalho realmente seja isso, o levantamento das fontes brasileiras. Mas se ele vai fazer uma análise, ele tem hipóteses de trabalho em torno da documentação, em torno de quem é, do que fez, o que é esse governo, ele precisa ir às fontes portuguesas. Em Portugal, né, primeiro também ele vai à bibliografia. E quando ele chega em Portugal, ele já vai levar um susto, porque quando ele chega nas bibliotecas e nos arquivos, ele vem do Brasil e fala: eu quero estudar o Morgado de Matheus. Aí as pessoas trazem uma documentação para ele, ou indicam uma documentação do 5º Morgado de Matheus, que é D. José Maria de Vasconcelos, filho do nosso Morgado de Matheus, ou do 4º. Então, eu caí nessa confusão, eu pedia e as pessoas falavam: José Maria, que é o grande diplomata e de todos os Lusíadas, não, governou São Paulo. Não, governou São Paulo. Então, aí eu pensei: não, é D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, e aí não há nada nas bibliotecas, mas o que há é a questão econômica, social, política de Portugal do século XVIII. Então, ele vai na bibliografia, há um grande... que eu tive a sorte, que foi meu orientador da pesquisa em Portugal, um grande historiador, já falecido, Jorge Borges de Macedo, que é o grande historiador da economia pombalina. Então, ele vai, e a outras obras, Joel Serrão e etc., aqueles que estudaram o século XVIII em Portugal, ele vai também tomar esses livros, pegar alguns dados para ver qual é o Portugal em que nasce e se forma esse Morgado de Matheus que vem governar São Paulo. Visto algum material nas bibliotecas, então esse pesquisador vai procurar nos arquivos portugueses e ele acha, porque quando ele estudava história, falava: o grande arquivo nacional Portugal, a Torre do Tombo. Aí ele vai à Torre do Tombo e o que há sobre o Brasil? O que há na Torre do Tombo são as chancelarias, isto é, a documentação que sai do rei para fora. Então, ele obtém informações, sim, sobre São Paulo, sobre o tema do Morgado de Matheus, mas relativa às chancelarias. Não é lá que tem a documentação dita colonial. O principal arquivo que o historiador brasileiro tem que procurar em Portugal é o
Arquivo Histórico Ultramarino. Porque esse é o arquivo onde está a documentação do dia a dia da colonização. Porque toda a correspondência dos governadores, de todas as capitanias, das autoridades, passa pelo crivo do Conselho Ultramarino, que o arquivo ultramarino é onde está concentrada a documentação do Conselho Ultramarino, e aquilo vai filtrado para o rei, o que é para o rei ver, ou nem precisa o rei ver, e já é resolvido. Em outros tribunais, mas não chega a coroa, digamos assim. Então ele tem que ir primeiro no arquivo ultramarino, depois ele vai no arquivo da Torre do Tombo, onde procurar a seção pombalina, se ele está estudando Morgado de Mateus, e procurar um códice básico que existe na seção pombalina, que se chama Códice São Paulo. Esse Códice São Paulo tem uns 400 documentos, eu já publiquei um catálogo desse códice, tem uma documentação variada, variada e salteada, mas é muito interessante para quem está estudando a história de São Paulo do século XVIII, o Códice São Paulo da Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional de Lisboa. Na Torre do Tombo, sim, ele vai pesquisar nas chancelarias, porque são os grandes despachos, os grandes atos normativos, tanto do governo, mais concentradamente do governo de Dom José, mas ele pode começar a chancelaria de Dom João V, de Dom José e Dona Maria, porque são os 3 reinados em que a vida do Morgado de Mateus se passa, né? Ele nasce, que eu já disse isso, ele nasce no governo de Dom João V, vive e atua e produz toda a sua obra no governo de Dom José e morre durante o reinado de Dona Maria I. E depois outros arquivos em Portugal que ele deve ir. Eu já tinha informação quando saí de São Paulo, que eu devia ir ao arquivo e Biblioteca Pública de Évora, porque estava uma questão muito importante do governo de Morgado de Mateus, que é seus embates com o bispo Manuel da Ressurreição. No século XVIII, não sei se posteriormente, mas o bispo, quando falece, todo o seu arquivo é entregue naquela cidade. Esse bispo que foi de São Paulo, que teve desentendimentos gigantescos com Morgado de Mateus, até porque os dois tinham que conviver no mesmo palácio que tinha sido o colégio dos jesuítas. Essa documentação está toda em Évora. Então, e é um período mais do final do 1774 em diante, em que o Morgado de Mateus já está cheio de problemas, está se aproximando a quebra, digamos assim, da confiança do rei ou da coroa nele. Então, é muito importante essa documentação de Évora. E depois os arquivos que o pesquisador em Portugal invariavelmente procura, e que no meu caso foi pesquisa negativa, porque eu fui em Coimbra para ver se tinha alguma coisa, tinha do filho, do neto, mas não tem dele, arquivo em Braga, então muitos arquivos percorridos, e é aquilo que em documentação a gente chama pesquisa negativa, quer dizer, mas o historiador tem que passar por esse, não é problema, mas até por essa decepção. É que chegar num arquivo, achar que tem coisa e não tem nada do tema que lhe interessa. E no caso do Morgado de Mateus, então a gente chega ao arquivo por excelência, aquele que o pesquisador pensou em primeiro e ele tem que ir lá por último, que é o arquivo da família, o arquivo privado, o arquivo da Casa de Mateus, situado no Palácio de Mateus, no povoado de São Martinho de Mateus, a 5 quilômetros de Vila Real, em Trás-os-Montes, em Portugal. Então, esse arquivo é pela família atual, dos descendentes, dos detentores da casa, descendentes de Morgado de Mateus, o seu titular é o Conde Mangualde, Dom Fernando Albuquerque. A família concede a pesquisa pública nesse arquivo. E, claro, como grande parte da parte relativa a Dom Luís Antônio já veio nos anos 60 do século XX para o Rio de Janeiro, então dele especificamente a pessoa acha que tem pouca coisa, mas não tem muita, porque tem toda a documentação relativa ao seu período antes da vinda
e para o Rio de Janeiro veio mais aquilo que concentrava o período de governo dele em São Paulo. Tem muita documentação posterior, né, os anos, os 20 e poucos anos que ele viveu depois da vinda, quando ele foi embora de São Paulo. Ele morreu bem no fim do século, em 1798. Então, há e a documentação e a correspondência com sua mulher, Dona Leonor de Portugal. Então, é um arquivo rico, mas ele é complementar. A não ser que você vá, que esse pesquisador vai fazer um trabalho só nesse sentido. Documentação que está lá, vai fazer um catálogo, vai fazer um inventário, vai discutir um período pequeno da vida dele, mas coisas mais consistentes relativas ao seu governo, isso ele já encontrou nesses arquivos que ele percorreu antes. Agora, então alguém podia perguntar, então podemos prescindir? Sim, pode. Muitos trabalhos sobre o Morgado de Matheus foram feitos e sem que a pessoa tivesse ido ao arquivo pessoal. Mas é claro que ele traz bons complementos para que se compreenda realmente a personalidade e o governo do Morgado de Matheus. Para finalizar, eu queria me referir, como está no título da minha palestra, ao Projeto Resgate. O Projeto Resgate, a maioria dos pesquisadores, historiadores brasileiros sabe, foi um grande projeto, provavelmente único no mundo, né, em que o país vai levantar todas as suas fontes em arquivos no exterior. Então, o Projeto Resgate não é só levantar e fazer catálogos ou inventários. Quem é arquivista sabe a diferença entre os dois. O catálogo é quando você descreve o documento um a um, o inventário você descreve em conjuntos documentais, que podem ser séries, ou acervos, ou conjuntos lógicos, ou até fundos. Mas o Projeto Resgate se espalhou por quase uma dezena de países, levantando documentação antiga do Brasil, levantando, isto é, construindo esses catálogos, não só, mas digitalizando, microfilmando e digitalizando, portanto, trazendo os documentos na íntegra para os pesquisadores que não queiram ou não possam sair do país. Em Portugal, que foi onde eu realmente atuei, eu tive colegas e conheci muita gente que trabalhou nos outros arquivos, na Itália, na Bélgica, na Holanda, na França, na Espanha, na Alemanha, mas na Áustria, mas eu trabalhei no Arquivo Ultramarino. Então, eu queria ressaltar o grupo que começou a trabalhar, a Capitania de São Paulo, como é que ela entra no Projeto Resgate, ou como ela está definida, aquilo que dentro do Arquivo Ultramarino se chama fundo, dentro do Fundo Brasil eles chamam série, uma divisão geográfica, no caso, como as capitanias se apresentavam no século XVIII. Então, São Paulo é uma série dentro do Fundo Brasil, no Arquivo Histórico Ultramarino, e foi com isso que a equipe, em 1998, foi a equipe trabalhar a documentação de São Paulo. Nós tínhamos os funcionários que foram do Arquivo do Estado, tinha eu e mais alguns pesquisadores pernambucanos que também trabalharam na organização do arquivo. Esses funcionários do Arquivo do Estado que trabalhavam já como paleógrafos, e nós trabalhamos uma documentação, porque São Paulo era das únicas capitanias que já tinha um catálogo gigantesco de muitos e muitos documentos, que eu tenho aqui até a quantidade, de muitos documentos já feitos por um arquivista português chamado Mendes Gouveia, né? E que ele é um catálogo célebre que foi publicado pelo Instituto Histórico Geográfico São Paulo, porque foi uma encomenda do Instituto Histórico Geográfico São Paulo, esse Mendes Gouveia, e ele tinha feito muitos documentos
sei lá, 30 mil, 40 mil, que ele descreveu, né, estava publicado, mas faltavam, isso como foi feito nos anos 50, porque São Paulo pediu que fizesse isso em torno das comemorações de 54, do 400º da cidade de São Paulo, e o Mendes Gouveia não, eram documentos que estavam localizados em outros fundos, ou estavam, ainda não tinham chegado, enfim. Cerca de 4 mil e tal documentos que ainda não tinham sido descritos, então foi descrito em 1998, e hoje o que temos, graças aos esforços do professor Jobson Arruda, que coordenou a publicação dos catálogos de São Paulo, né, e também a sua versão digital. Então foi publicado um volume grande do Mendes Gouveia, revisto e simplificado, porque o Mendes Gouveia fez detalhes excessivos, até desnecessários, e mais o agrupamento que foi estudado pela equipe paulista em 98. Então, a contribuição do projeto Resgate dentro do assunto que nós estamos tratando, que é o caso do Morgado de Matheus, tem cerca de 300 ou 400 documentos descritos, no caso da segunda parte do catálogo, que são relativos ao governo Morgado de Matheus. Isto é, e essa documentação, então, complementa, né, e no caso do Mendes Gouveia, uma quantidade muito grande, desses 10 anos do governo Morgado de Matheus, e complementam, então, a documentação a que eu já me referi. Então, graças ao projeto Resgate, muitos brasileiros já não precisam ir diretamente a Portugal, porque eles podem recorrer à versão digital dos documentos, e assim hoje nós temos uma extensão, né? Temos um desenvolvimento muito grande de pesquisas em torno do Brasil colonial, e no caso dos anos do governo Morgado de Matheus, e hoje em dia a gente dá especial destaque às pesquisas que vêm sendo feitas na área de filologia, isto é, nós os historiadores que estávamos estudando esse período Morgado de Matheus do ponto de vista administrativo, social, político, econômico, agora também temos as pesquisas em torno da língua portuguesa, tanto, vamos dizer, graficamente, no sentido da paleografia, como no sentido do léxico, do significado das palavras e do emprego e do dia a dia da língua portuguesa, como ela se expressava em São Paulo do século XVIII. E aqui em São Paulo, então, hoje em dia, começa a haver esse congressamento que é muito interessante para nós, historiadores de história colonial, especialmente os historiadores voltados para esse período do governo de Morgado de Matheus, e que então nós vemos crescer as pesquisas, né, em torno desse tema, com esse acréscimo agora muito bem recebido do pessoal da filologia. Então eu termino aqui, né, eu acho que espero ter dado uma ideia, então, desse itinerário, que eu chamei de itinerário documental, isto é, todos os passos quais são as instituições e qual é o tipo de material que o pesquisador interessado em estudar esses anos da história de São Paulo, esse governo especial de D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, que esses pesquisadores possam encontrar as informações necessárias ao seu trabalho. Muito obrigada.